A gente sabe que nesse movimento aí, nesse cenário, né, de juros mais altos, novamente a comunicação e a forma como as empresas falam com seus investidores, com seus stakeholders, pode fazer toda a diferença. Então, quero começar perguntando para você qual o impacto dos juros altos, da Selic em alta, no mercado financeiro e também no comportamento dessas empresas e dos investidores. Perfeito, Maurílio. Para a gente começar, eu gosto de falar muito que a taxa Selic, como é o caso que estamos hoje e ela está alta, o que acontece? Os investidores podem ficar avessos, às vezes, investimentos com maiores riscos, como é o caso da bolsa, de ações, de fundos, e podem preferir aqueles rendimentos mais fixos, o qual vai ter uma taxa, às vezes, pré-fixada e que vai pagar, no mínimo, a taxa de juros de alguma forma. E isso faz com que as companhias precisem se desdobrar e explicar cada vez melhor o seu case e mostrar a sua própria geração de valor para toda a sua base ali de investidores, para que se não tenha ali aquela fuga e os investidores troquem o investimento da companhia por um outro papel ali de renda fixa. Maurílio? Cássio, entrando um pouco nesse cenário, até estava discutindo anteriormente, né? Hoje a gente teve, inclusive, ata do Comitê de Política Monetária, do Copom, traz aí muita sinalização, até mesmo por toda a questão do fiscal, de que a gente pode continuar sofrendo ainda com essa alta de juros por mais tempo. O mercado já precifica, inclusive tem muitas casas até mudando ali precificação de uma Selic terminal em 14%. Já que vocês estão falando bastante deste cenário e para os desafios, né, do impacto disso para o comportamento financeiro dessas companhias, entender um pouco na tua leitura, né, principalmente muitas empresas que estão ali de alguma forma alavancadas, que ainda estão sofrendo bastante com esses juros altos, né? Como que essas empresas, de alguma forma, elas podem destacar o valor dela para os investidores ali de longo prazo, ainda neste cenário tão desafiador de juros altos? Paula, excelente pergunta. O que eu gosto de afirmar é um momento de oportunidade também para as companhias, porque assim como aquela renda fixa pode estar mais atrativa, o papel daquela companhia pode estar muito mais barato do que se comprar um outro tipo de ativo. E se essa companhia explica bem o case dela, as vantagens competitivas, as perspectivas de futuro, o que ela vai fazer é um grande potencial de upside daquele valor, também é uma oportunidade para aqueles investidores que têm a visão de longo prazo. Isso. Se a gente está olhando só o curto prazo, não, mas se aquele investidor tem uma visão de geração futura de caixa, de geração futura de valor, com certeza, Paula, é uma grande oportunidade para as companhias estarem bem posicionadas, explicando o case deles, a tese deles, e conseguir manter os investidores e com essa geração futura de caixa. Por isso é tão importante a questão da comunicação, né, Cássio? Você sempre fala muito sobre isso, esse alinhamento da companhia, né, em trazer essa comunicação muito clara ali para os investidores. Eu até estava conversando agora há pouco com o Alex André, dessa mudança talvez comportamental de muitos investidores, querendo ter mais um imediatismo do retorno, e muitas vezes o cenário, como você muito bem colocou ali, ainda é desafiador, mas ainda traz essa oportunidade, tem ativos muito bons que estão ainda muito amassados, descontados por conta deste cenário macroeconômico, mas ainda tem essa possibilidade. Mas muitas vezes a companhia precisa talvez alinhar muito essa comunicação e o investidor do outro lado também entender qual que vai ser essa possibilidade do retorno, né? O que é longo prazo, o que é médio prazo num mundo hoje onde a gente vê os investidores muito mais imediatistas. Com certeza, Paula. Esse exemplo eu gosto de até trazer para a vida pessoal. Meu filho ali de 5 aninhos, eu falei, filho, seu aniversário cai perto do Natal, vamos fazer a sua festa na casa da sua tia? Ela mora nos Estados Unidos. Ele entendeu. Então ele não vai ter ali naquela determinada data e vai ter no futuro algo muito maior do que se ele tivesse ali no dia do aniversário. E nas companhias abertas é a mesma coisa. Explicando bem o case, o que está acontecendo, o que vai gerar de futuro no médio, longo prazo, a gente consegue explicar esse case. Agora mesmo, a gente está na temporada de resultados das companhias. As companhias têm ali 1, 2 horas com o público, conversando, C-level, passando o que aconteceu. Numa grande, eu costumo brincar, numa grande visão do retrovisor. Ó, aconteceu isso, fizemos isso. Às vezes a companhia não tem o time certo para explicar o que vai acontecer. Por isso é tão importante outros fóruns,
como de reunião pública e outros elementos para explicar muito essa visão de longo prazo, planejamento estratégico, o que vai acontecer para esse papel desamassar e mostrar o grande potencial, esse grande target price das ações.